Olá, pessoal! Na aula de hoje, nos dedicaremos ao estudo da língua, ao estudo das vozes verbais, que são as vozes ativa, passiva e reflexiva. Vamos aos estudos. Vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de 3 tipos: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, a forma verbal indica que o sujeito é o agente da ação. Na frase Machado de Assis escreveu o romance Dom Casmurro, quem escreveu o romance Dom Casmurro? Machado de Assis. Sujeito agente. O romance Dom Casmurro é o objeto direto do verbo transitivo direto escreveu, portanto, o paciente da ação. Na frase vi meus amigos, vi é um verbo que traz um sujeito agente desinencial. Meus amigos é o paciente. Na voz passiva, o sujeito da ação é o paciente, uma vez que ele sofre ação verbal. Na frase, o romance Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis, vejam que foi escrito o romance, sujeito paciente, por Machado de Assis, agente da passiva. Normalmente, o sujeito paciente é ligado pelo verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Há 2 tipos de voz passiva, a analítica e a sintética. Observe que há uma correspondência entre a voz ativa e a voz passiva analítica. Na frase Lorenzo leu o livro Criatura contra o Criador, Lorenzo é o sujeito agente. O objeto direto é o livro Criatura contra Criador. Inverte na voz passiva analítica. O livro Criatura contra Criador passa a ser o sujeito paciente. Lorenzo, o agente da passiva. Ao transpor uma oração da voz ativa para a passiva, é preciso manter o mesmo tempo verbal. Fique atento. A voz passiva sintética, ela é formada por um verbo acompanhado de um pronome oblíquo, ser, que recebe nesse caso o nome de partícula passivadora. Veja a frase, vendem-se ovos. Vendem é um verbo transitivo direto, acompanhado da partícula ser, chamada de partícula passivadora, e mais ovos, o seu objeto direto. Prestem atenção, o verbo deve sempre concordar com o objeto. Para passar da voz passiva sintética para a voz analítica, basta inverter o objeto direto. Vejam a frase, alugam-se casas. Alugam, verbo transitivo direto com a partícula se, casas, objeto direto. Aí eu tenho a voz passiva sintética. Quando eu inverto, o objeto direto vira o sujeito paciente. Casas são alugadas. Casas mais o verbo ser e o particípio do verbo principal. Aí eu tenho o caso de voz passiva analítica. Na voz reflexiva, o sujeito da oração pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. A voz reflexiva é formada por um verbo e mais um pronome reflexivo. Veja a frase, Lucas cortou-se com a faca. Lucas exerceu e recebeu a ação ao mesmo tempo. A voz reflexiva pode ser recíproca. Amai-vos como eu vos amei. Observem, amai-vos uns aos outros, daí a reciprocidade. Vamos revisar? Vozes verbais. São 3 os tipos de vozes verbais. A voz ativa, quando o sujeito é o agente da ação. A voz passiva, quando o sujeito é o paciente ou o objeto da ação. E a voz reflexiva, quando o sujeito é agente e paciente da ação. No caso da voz passiva, ela subdivide em voz analítica, formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal, ou voz sintética, formada pelo verbo mais a partícula passivadora ser. Para terminarmos a nossa aula sobre vozes verbais, eu quero deixar uma dica para vocês. Para não confundir na voz passiva analítica com a voz passiva sintética, basta lembrar-se que a voz sintética é acompanhada da partícula C. Sintética, partícula C. Sim, C. Fácil, né? Vamos ao EDX?